Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los a pensar comigo em 3 orientações para a igreja que nós encontramos em Atos capítulo 1, versículos 1 a 14. Vou ler para os irmãos. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, daqui, meus irmãos, desse texto eu quero brevemente, de forma breve, tirar 3 orientações para a igreja. Mais especificamente para a nossa igreja, né? Primeira Igreja Batista em Muqui, e outros de outras igrejas que estiverem ouvindo também podem tomar essas lições para si. Vamos a essas lições? A essas orientações, né? Quais são? Qual é a primeira? A primeira, meus irmãos, é a orientação de pregar o evangelho a todos e indo a todo lugar. Tá aí no verso de número 8, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jerusalém, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ser-me-eis testemunhas. Então, temos que pregar o evangelho a todos e ir a todo lugar. A todos, meus irmãos, a todos mesmo. Não é a algumas pessoas apenas ou a alguns grupos de pessoas apenas, não, é a todos. Gente que vive uma vida, entre aspas, normal, segundo o padrão comum da sociedade, mas também gente que foge do padrão. Tem muita gente que foge do padrão, né? E que às vezes a gente olha e pensa assim, mas que gente esquisita, né? Gente hippie, gente skinhead, punks, góticos, emos, cosplayers, gente do cabelo colorido, gente diferente, que às vezes a gente olha e acha esquisito. Não tem nada de esquisito, mas a gente vê como esquisito porque fugiu do padrão a que a gente está acostumado. Então, a essa gente a gente tem que pregar o evangelho. Essa gente faz parte
do todos. É gente que mora na rua, gente que se droga, gente que se prostitui, gente que bate na gente. Tem muita gente que bate na gente, né? Não bate assim literalmente, dando pancada, dando soco, pontapé. Às vezes, né? Às vezes é assim mesmo. Mas bate com as palavras, né? Então essa gente também tem que pregar o evangelho. Gente que está presa, gente cigana, enfim, todas as gentes. Então, pregar o evangelho a todos em todo lugar. Então, todos significa todas as pessoas, em todo lugar mesmo, né? Moqui, Espírito Santo, Brasil, mundo, nos centros das cidades, nos bairros, nos guetos, nas favelas, na zona rural, nas localidades ribeirinhas, né? Em todo lugar. Então, essa é a primeira lição. Nós temos que pregar o evangelho a todos, em todo o lugar. Primeira lição não, primeira orientação, que é lição também, né? Lição ou orientação. A segunda orientação para a igreja, meus irmãos, aí nesse texto, está no verso 11, que diz assim, os quais lhe disseram, né, os varões vestidos de branco disseram aos galileus que estavam olhando a ascensão de Jesus, né? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, aí temos um anúncio, né? Mas, e se nós tivéssemos apenas essa parte aqui das Escrituras, talvez não passaria de um anúncio. Mas nós temos a Escritura completa, então nós sabemos que tem esse anúncio, tem outros anúncios, e tem a orientação para nós vivermos aqui nesse mundo aguardando esse retorno de Jesus. Então ele virá e nós devemos aguardar o seu retorno. Essa é a orientação. Aguardar o retorno de Jesus. E aguardar o retorno de Jesus, meus irmãos, envolve algumas coisas. Por exemplo, envolve vigilância. Lá em Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 44, meus irmãos, Jesus fala sobre a vigilância. Aí no sermão de Jesus ele faz uma exortação à vigilância, né? Ele diz assim, olha, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, quer dizer, viviam a sua vida normal, né, sem se importar com aquilo que estava sendo dito, anunciado da parte de Deus, eles viveram assim até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai então, porque vocês não sabem a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então nós temos que aguardar o retorno de Jesus e isso envolve a vigilância. Envolve também, meus irmãos, manter as nossas lâmpadas, entre aspas, acesas. Em Mateus 25, nós temos a conhecidíssima parábola das 10 virgens, né? Não vou nem ler para os irmãos o texto, porque é bem conhecido, né? 5 loucas e 5 prudentes. 5 tinham azeite em suas lâmpadas e 5 estavam meio relaxadas, né? Pouco azeite, e a lâmpada acabou acabando azeite, a lâmpada se apagou. Meus irmãos, nós temos que manter as nossas lâmpadas, a nossa vitalidade espiritual acesas. Nós devemos estar sempre cheios do óleo do Espírito Santo de Deus. Aguardar o retorno de Jesus, meus irmãos, envolve também trabalhar com os talentos que nos foram confiados. Está aí em Mateus 25, 14 a 30, um texto que dispensa também a leitura porque é bem conhecido dos irmãos, né? O texto que fala sobre os talentos, né? E um senhor
confiou aos seus servos talentos, não para que eles guardassem, mas para que eles trabalhassem com esses talentos. E 2 trabalharam, mas 1 não trabalhou, né? E a 2 então foi dito: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas ao que não trabalhou com os seus talentos, quando o Senhor retornou, foi dito: mau e negligente servo. Então, aguardar o retorno de Jesus envolve trabalhar com os talentos, com aquilo que ele nos confiou, né? Esses talentos podem ser coisas, né? Os bens, mas pode ser também as capacitações que ele nos deu. Então envolve isso. Aguardar o retorno de Jesus envolve perseverança em correr a carreira que Deus nos propôs, olhando para Jesus. Não é isso que está escrito lá em Hebreus, capítulo 2, versos 1 e 2? É exatamente isso, né? Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar de lado todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E também, meus irmãos, aguardar o retorno de Jesus envolve vivermos uma vida santificada, porque em sua vinda, Cristo vai apresentar a si mesmo a sua igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 27. Então imagina Jesus retornando e então ele chega diante da sua igreja. Vamos pensar aqui na nossa igreja local, né? Agora ele chegou diante da primeira igreja batista em Muqui. Eu vim para pegar vocês. É claro que não vai ser assim, né? Mas estamos trabalhando aqui com uma hipótese, né? Hipoteticamente. Então eu vim para pegar vocês e apresentar vocês ao Pai, a Deus na pessoa do Pai, ou apresentar vocês a mim mesmo, é o que diz o texto, né? Tem que ser, só vai ser apresentado quem estiver contribuindo para que a igreja seja uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. Aquele que não estiver vivendo dessa forma, uma vida santificada vai ser colocado de lado. Então, aguardar o retorno de Jesus envolve vivermos uma vida santificada. Então, essa é a segunda consideração, né? Aí no texto, a segunda orientação, aguardar o retorno de Jesus. E a terceira orientação, meus irmãos, para a igreja, é que a igreja deve ser um grupo unido em seus propósitos. No verso de número 14, né? Nós lemos que aqueles discípulos perseveravam, depois que Jesus foi assunto aos céus, então eles perseveravam unanimemente. Unanimemente, eles estavam unidos nesses propósitos, em oração e súplicas, eles e as mulheres e também Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Então temos aí essas 3 orientações para a igreja em Atos capítulo 1, versos 1 a 14. Apenas uma reflexãozinha, né? Pregar o evangelho a todos, em todo lugar, é a primeira orientação para a igreja. Aguardar o retorno de Jesus é a segunda orientação para a igreja, né? Que envolve vigilância, manter a lâmpada acesa, envolve viver uma vida santificada, envolve trabalhar com os talentos que nos foram confiados e outras coisas mais. E a terceira orientação para a igreja é ser um grupo unido em seus propósitos. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, aplique essa palavra ao nosso coração e nos ajude a seguirmos estas orientações. Amém.